Olá! Sejam bem-vindos ao FCast, o cast que trabalha, que fala para você sobre os bastidores da comunidade FMU FIANFAAN Level Up. É muito bacana poder trocar com você, contar para você um pouco dos nossos bastidores, o que acontece aqui, para que os nossos cursos sejam posicionamento que eles têm aí no mercado, né? Hoje a gente vai conhecer um curso da área da indústria criativa, gente, aquela indústria que trabalha com arte, que constrói coisas e que nos deixa assim de olhos vidrados com tudo que eles fazem. A gente vai conhecer um pouquinho dos bastidores do curso de Arquitetura e Urbanismo. É o curso coordenado pelo professor Kleber, que está muitas vezes aqui com a gente no FCast contando para nós os bastidores. Hoje nós estamos com a professora Cíntia Regina de Araújo, que faz parte aqui do nosso cast dos professores, já está há bastante tempo com a gente. É um prazer, professora, receber a senhora aqui com a gente. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu sou a professora Carminha Oliveira e eu faço parte também aqui de toda a instituição, da parte de inovação, da parte de criatividade. E é bacana, é muito bom, gente, poder estar nesse FCast, porque a gente vai conhecendo gente, por exemplo, como a professora Cíntia, que está aqui com a gente hoje, que é muito bom, professora, poder recebê-la aqui no FCast para contar um pouquinho para nós de urbanismo, de arquitetura e de como que são esses reveses lá dentro do programa. Então, prazer recebê-la aqui, seja muito bem-vinda. Me conta, para começar, conta para nós, quanto tempo você está aqui, o que você já fez por aqui? Obrigada, Carminha. É um prazer estar aqui, podendo dividir um pouquinho da minha experiência, falar um pouco da minha profissão. Eu estou aqui na FIANFAAN há 13 anos. 13 anos. Já. Uma vida, né? Pois Tem um monte é. de história para contar. Pois é. De bastidor. Sempre no curso de urbanismo? De Sempre no arquitetura? curso de arquitetura e urbanismo e mais recentemente também de design de interiores. Design que conversa muito, né? Isso. Com a questão da arquitetura e está dentro aqui, gente, da indústria criativa. Deixa eu falar um pouquinho da professora para vocês, ó. É bacana a gente falar dos professores que fazem parte do nosso cast, da formação, de como, por onde eles passaram, o que eles já fizeram para vir trocar essa experiência, estar à frente das nossas aulas e poder passar para os nossos alunos toda essa formação. A professora Cíntia, ela possui graduação nas faculdades de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de Santos, especialização em teoria e prática da preservação e restauro do patrimônio arquitetônico e urbanístico pela também Universidade Católica de Santos. Ela é mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Atualmente ela é professora aqui no Centro Universitário FIANFAAN e ela cuida de um projeto que tem feito bastante diferença aqui dentro do nosso curso de arquitetura. Você vai falar um pouquinho do projeto, mas conta para nós o que faz o curso de arquitetura, um profissional que vem para essa área, o que ele vai aprender aqui dentro. Conta um pouquinho dessa particularidade para a gente entender. Eu estava aqui nos bastidores conversando com ela assim, professora, me conta, arquitetura e engenharia tá muito próximo, vocês trabalham juntos? Fala um pouquinho disso. Ela estava começando a falar, eu falei, nossa, gente, preciso conhecer mais de arquitetura, porque tem muita coisa bacana, né? Sim. Então, conta um pouquinho, o que é arquitetura, por onde ela caminha, o que os nossos alunos fazem? Então, a arquitetura é o desenho da construção, né? Então, é o projeto que a gente faz uma construção. E urbanismo é o desenho da cidade. Então, é o desenho para além do edifício, né? Quando a gente desenha as ruas, a relação com a construção, quando a gente desenha percursos, trechos de cidade, bairros. Então, é muito interessante. No nosso curso, a gente trabalha escalas diferentes, então desde o edifício, né, até a cidade, e a gente pode trabalhar também escalas menores. Então, por exemplo, um desenho de mobiliário, a gente pode desenhar um objeto, uma mesa, uma cadeira, né, até uma joia, por exemplo. Então, é um curso bastante abrangente. Nossa, gente, joias, você viu ela falando? Para mim, a arquitetura está muito ligada à questão da construção, dos espaços, né? Até eu pensava que no arquiteto e na decoração do ambiente, na otimização desses espaços.
E quando você traz junto com a arquitetura o urbanismo, isso Amplia muito. amplia muito a possibilidade, né, dos nossos, meninos e estudantes. O curso de arquitetura demora quanto tempo? São 5 anos. 5 anos, bastante tempo para a gente estar vendo todas essas coisas. Professora, você falou da diferença da arquitetura e do urbanismo. Normalmente, eu posso fazer isso separado, trabalhar só com o urbanismo e em compasso com alguém que faz arquitetura, ou sempre eu espero desse profissional essa visão sistêmica, que o curso propicia para ele? Então, na nossa formação, a gente tem esse estudo ampliado, né, tanto da arquitetura quanto do urbanismo. Mas depois de formados, a gente pode escolher a especificidade, né? Então, tem gente que vai trabalhar só com arquitetura, com construções. E assim, a gente pode trabalhar com diversos programas e usos. Então, desde um projeto de uma residência, de uma casa, que está mais próximo da gente, né? Até espaços culturais, edifícios de habitação de interesse social. Então, tem esse viés bem interessante. Trabalhar com museus, né? Então, com grandes obras. E no urbanismo, o desenho mais da cidade. A gente pode trabalhar em órgãos públicos, né? Trabalhar junto com o plano diretor, então, prevendo como a cidade deve crescer, como deve ficar a cidade. Então, é algo bem amplo mesmo. Então, políticas públicas é uma das áreas Isso. que o nosso aluno pode trabalhar. Pode sim. Que demais isso. Nossa, eu não tinha esse conhecimento, bem bacana. E dentro do curso de urbanismo, eu sei que vocês fazem vários tipos de projetos e Sim. tem um lá voltado para patrimônio, que tem feito muito sucesso. Qual que é a característica desse projeto? Como é que a gente tem ampliado e trabalhado com os nossos alunos e professores dentro do programa? Você pode falar para gente? Claro. Então, a gente tem uma disciplina de patrimônio, né, que é no 4º semestre. Então, os alunos já chegam com aquela formação básica, né, já tanto de projeto quanto de urbanismo. E trabalhar com patrimônio é algo muito específico, né? Exige bastante cuidado, então a gente tem que entender muito bem com o que a gente está trabalhando. Então, primeiramente, a gente tem que fazer um levantamento de documentação sobre esse bem, né? Então, sobre essa construção, que é o que geralmente a gente trabalha. Então, a gente vai a órgãos públicos, vai atrás de processos, documentação, né? Fotos antigas nos arquivos da prefeitura. Então, tem bastante coisa interessante. Depois, a gente faz um levantamento dessa edificação. Então, a gente faz um levantamento métrico, mede toda a construção, então, puxa a trena. Claro que quando a gente tem mais recursos, a gente consegue fazer um levantamento muito mais preciso, né? Que inclusive foi feito no Museu do Ipiranga, que é o escaneamento 3D. Então, tem um equipamento Tecnologia ali acompanhando, né, como ferramenta com certeza para o nosso... a nosso favor, né? Bacana. Então, aí a gente tem um equipamento que faz esse escaneamento 3D, faz todo esse levantamento e de uma forma muito mais precisa. Claro que tem um custo, né? Um custo mais elevado, mas dependendo da grandiosidade do projeto, que nem como foi no caso do Museu do Ipiranga, dessa forma que foi feito. O museu ficou lindo, né? Ficou. E quando a gente olhava para aquele patrimônio, como estava, que estava bem judiadinho mesmo, e a gente entender o tempo que foi desenvolvido a obra e como ficou, incrível, o cuidado e os detalhes que esse profissional, né, um arquiteto, usa para poder trabalhar e chegar lá. Muito bacana E isso. trabalhar com patrimônio, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né, com vários olhares em relação ao patrimônio. Então, tem arquitetos, tem engenheiros, historiadores, sociólogos. Então, é uma equipe bem abrangente, né, com vários olhares, para a gente trabalhar da melhor forma possível. Que bacana. E como é que a gente reproduz esses ambientes de trabalho dentro do programa, dentro do curso de arquitetura, que também a gente faz trabalhos assim, multidisciplinares, a gente tem feito coisas diferenciadas, provocando o nosso aluno para Sim. que ele exerça já dentro da formação dele essa vivência. Sim, no curso de arquitetura, principalmente as disciplinas de arquitetura e de projeto de urbanismo, elas são casadas, né? Então, o aluno tem a possibilidade de estar projetando uma edificação e o entorno dessa edificação na disciplina de urbanismo. Então, é bem interessante como isso é casado. Na disciplina de patrimônio, a gente também trabalha isso, tanto o projeto de edifício, quanto o projeto
urbano, claro que num entorno mais reduzido, né, visando, projetar uma edificação que se harmonize com o contexto tombado, de edificações tombadas, um contexto histórico relevante para a cidade. Muito legal. Posso, imaginar que a gente faça muitas visitas técnicas com os nossos Sim. alunos, para que eles experimentem um pouco disso. Pode dizer um pouquinho o que vocês já fizeram, por exemplo, no último ano, tem período que você está aqui e trabalhando com eles, com certeza tem algumas coisas bem interessantes que vocês já viram e que foi bem relevante para a formação do nosso pessoal de arquitetura e urbanismo. Claro, existem as visitas técnicas das disciplinas, né, disciplinas de projeto, sempre tem, todo semestre, mas para além disso, o curso de arquitetura tem algo muito interessante, que é o escritório modelo, né, e projetos de extensão. Muito bacana. Como funciona o escritório modelo? Então, os alunos têm a oportunidade de trabalhar, fazer um trabalho real, né, então é um trabalho que é feito junto à comunidade. Como, por exemplo, eles conseguem, assessorados obviamente por um professor, né, por uma equipe de professores, requalificar praças, então pensar no espaço público, inclusive tem um projeto ligado a patrimônio de vilas no bairro da Vila Mariana. Então foi a própria comunidade, a associação de bairros que entrou em contato com a gente, pedindo, né, um trabalho nesse sentido, porque frente a essa transformação da cidade, eles começaram a ficar muito preocupados. Será que nós vamos perder essa nossa preciosidade, esses espaços tão interessantes que a gente tem aqui, que são as vilas, né? Nossa, vilas cada vez mais, né, fazendo sucesso e criando uma característica muito própria Sim, daquela região, daquele sim. bairro. É o bom de contar a história que você estava falando, né, entender da onde que vem e como que faz para preservar esse espaço, que é incrível. E quando os seus alunos vão para projetos assim, como é que é essa distribuição de tarefas, o acompanhamento com eles? Vocês percebem essa entrega, né, porque nós professores a gente adora essas coisas, mas e os alunos? O quanto eles se empenham também para dar o melhor, para fazer um trabalho incrível, para entender o quanto aquilo está fazendo diferença na formação dele. Imagina trabalhar com as Sim, vilas, imagino que seja sim. brilhando os olhos, né. Sim, os alunos ficam muito interessados, gostam muito. E aí tem essas visitas em loco, então a gente vai junto com os alunos, né? A gente produz uma ficha, então um fichamento de inventário, onde a gente faz todo o detalhamento, então, dessas construções. E os alunos ficam muito felizes, ficam encantados, né, com a possibilidade de estar participando, de estar contribuindo, né, na academia, mas para a sociedade. Então é algo muito interessante. Além desse projeto, tem um outro projeto bem bacana, que eu coordeno, que é um projeto de desenhar na cidade. Então é a cidade a partir do desenho. Isso é interessante porque a gente leva os alunos para fora da sala de aula, né, então é uma oportunidade que eles têm de conhecer espaços novos, espaços diferentes, de trabalhar a história, de entender as relações da cidade. Então a gente sempre questiona, né: "E que como vocês percebem esse espaço? Então será que é agradável, não é? Por que que vocês estão tendo essa percepção?". Então a gente trabalha a sensibilidade do aluno, né, e o resultado disso é um desenho. Então os alunos se distribuem, eles escolhem os lugares, né, cenas que eles vão retratar, e aí é bacana de ver até o recorte do aluno. Então tem um aluno que vai desenhar um pedaço de uma estrutura ou um desenho de piso, tem outros que vão desenhar internamente uma edificação ou externamente, ou vão desenhar cenas da paisagem urbana. Então é bem interessante a gente ver o recorte, o desenvolvimento do traço. E aí, ao longo desse curso, os alunos percebem que estão evoluindo, né, a gente faz um caderno, então é muito bacana, eles ficam muito felizes de perceber essa evolução. Muito legal esse olhar, né, que a gente acaba desenvolvendo no aluno, que é o dessa percepção e da sensibilidade. Uhum. Entendo cada vez mais que quando o aluno consegue, quando a gente consegue despertar nele essa coisa da sensibilidade, que é a área de atuação dele traz, a gente está formando pessoas que de fato, Com certeza. né, elas estão, comprometidas e elas têm vocação, respondem ao chamado mesmo da sua área. E a engenharia tem muito a ver, tô percebendo, a engenharia não, a arquitetura tem muito a ver, pelo que a gente está falando aqui, mesmo com esse olhar sensível, cultural, né, de arte mesmo, né, Sim, então sim. tudo a ver e estar dentro da indústria criativa, porque é um olhar de arte que ele tem que ver e saber, processar, comunicar isso, né.
construir e desenhar, né? Que é o Isso papel mesmo. aí do arquiteto. Viu? Ó, arquitetos que constroem, que desenham e espaços e ambientes que fazem toda a diferença para nós, né? Que vamos conviver dentro desses espaços e poder explorar os espaços e tudo que eles podem nos trazer da melhor forma. Então, o arquiteto está bem olhando para esse aspecto. Muito bacana isso. E me conta, você estava falando que sair da sala para despertar isso traz cada vez mais essa condição do aluno desenvolvendo essas competências. Para além da sala de aula, além das visitas, ele traz o mundo para dentro da aula a partir do olhar dele e os professores vão trabalhando isso Mesmo. na No dia a construção aí dia. do dia a dia. Muito interessante, né? O Pro, muito bacana conhecer um pouquinho mais, né, da área de arquitetura, entender tudo que o pessoal tem feito dentro da nossa escola. E você responde para nós, você acha que isso que justifica a questão do nosso slogan tão trabalhado na indústria criativa também? Isso é prática desde o primeiro dia? Sim. Então, desde o primeiro dia a gente já conversa. Eu sou a professora do primeiro semestre também. Puxa, que bacana. Então eu recebo os alunos, né, os calouros, e é muito bacana a gente ver como cada um chega com as suas experiências, né, para a gente ir construindo juntos esse olhar. Então, qual a expectativa de cada um, que eles imaginam que vão trabalhar durante o curso. Então, é muito bacana a gente trabalhar isso com os meninos, né? E essa coisa do desenho, que é a nossa prática, é a nossa forma de expressão, né? A gente trabalha muito desde o comecinho, então tem as disciplinas de plástica, né, onde a gente trabalha o desenho de observação, o traço, perceber a sombra, a iluminação, né? Perder o medo também, porque os alunos às vezes chegam para a gente falando, ai, professor, eu não sei desenhar, não sei o quê. E é uma coisa muito importante que a gente vai conversando com os alunos, porque quando se é criança, o desenho é muito valorizado, né? Então a criança começa com essa história do desenho, a se comunicar através do desenho, e a mãe sempre fala: "Ai, que lindo o desenho do meu filho", a professora, né. E depois que essa criança vai crescendo, tem um determinado momento que esse desenho não é mais valorizado. A pessoa que gosta de desenhar, às vezes é dito da seguinte forma: "Ah, ele não quer estudar, não quer saber de nada, só quer ficar desenhando", né. É verdade, a gente faz isso, gente. E aí depois quando chega na faculdade, né, no ensino superior, às vezes o aluno fica um tempo grande sem desenhar, são poucos os que conseguem, manter essa prática, né. E aí é muito bacana a gente trabalhar isso com os alunos, esse processo todo. Bacana você trazer isso, né, porque às vezes a gente cria travas nos filhos, nos alunos, nas pessoas com quem a gente convive, né, e a gente nem percebe que está fazendo isso. Então, na verdade, promover cada vez mais que todas as formas de expressão, elas são válidas e elas vão fazer sentido em determinadas atividades, né. Sim. Você vê como passou rápido? Você acredita que já passou o nosso tempo aqui, Já. Pro? Muito rápido, né. E aí, Hum. queria passar para você, então, fazer suas considerações finais, convidar o nosso aluno para conhecer, as pessoas estão, aqui assistindo a gente para conhecer o curso de arquitetura, onde vocês estão. Fala um pouquinho disso e se despede do nosso público de Fcast por enquanto, porque a gente vai te convidar para outros Fcasts. O curso de arquitetura é um curso lindo, onde a gente trabalha com os sonhos das pessoas, né, com o prazer que as pessoas vão ter de estar num espaço, um espaço bem pensado, um espaço adequado, bem iluminado, confortável, né, um espaço interessante. Então, é um prazer a gente trabalhar deixando as pessoas felizes, né. E para além disso, que é a minha especialidade, o patrimônio, é trabalhar com a memória, né, com a história das cidades, então nas nossas referências. Então não tem coisa melhor. Olha, gente, que bacana. 2 coisas que a prof trouxe aqui, que é bem legal, né. Sonhos e memórias, né, que são coisas que a gente tem que trabalhar, vai trabalhando durante a vida. O como a área de educação, ela tem o privilégio de poder transformar as vidas, né, a partir, dos cursos que você escolhe fazer, das opções que você vem fazer aqui dentro. E, pra você que não é da arquitetura, vem visitar o curso com a gente, né, nós estamos ali, no campinho da Vila Mariana. Entra no site, vê lá os programas que eles fazem. Acabaram de fazer um summit, tá super bacana lá, as temáticas que eles trouxeram. Então se aproxima da escola de arquitetura, vem falar de sonho,
vem lembrar aqui, né, da sua memória, do patrimônio, do que você pode construir, porque cuidar da carreira, cuidar dos seus estudos, cuidar de você, também é cuidar de patrimônio, de você. Então, obrigada pela sua audiência de hoje. Curta, compartilha, comenta esse vídeo e vem dizer pra gente o que mais você quer que a gente trabalhe no Edcast. Muito obrigada pela sua companhia e até já! Obrigada, obrigada, Caminha.